pessoas. O mundo ficou assustado. Mas hoje nós vamos falar de uma palavrinha que é mais poderosa do que a própria bomba atômica. Muitas pessoas falam dessa palavra, mas poucas pessoas conhecem o conceito verdadeiro desta palavra. Ela é muito pequena, ela é formada de 2 letras só. Como? Fé. Fé. O que é fé? Quando nós olhamos a situação do mundo, nós percebemos que estamos num mundo bem complicado. Nós vivemos num mundo que dá até tristeza da gente pensar e falar. Guerras têm matado centenas, milhares, milhões. Esses dias atrás, vocês devem ter acompanhado o terremoto ali no país de Mianmar. Mais de 2.000 pessoas. Um abalo de proporção 7,7. Chegou a atingir até Bangkok. O mundo não é mais o mundo que nós vivemos quando nós éramos crianças. Vocês lembram? Saía, ficava brincando com os amigos na rua, não é? Aquela coisa. Hoje, os nossos filhos estão presos dentro de casa, dentro de apartamento e com grades. E os bandidos soltos. Os bandidos soltos. E ali, à frente de uma tela da TV ou então do computador, do celular, porque a violência é tão grande, mas tão grande. O que fazer? Por 3 vezes nós encontramos na Bíblia a frase, é Deus falando, que nós devemos viver pela fé. A frase é a seguinte: o justo viverá pela fé. Mas as pessoas falam tanto de fé, não é? Mas o que significa essa palavra? Fé. Tem pessoa que fala assim: eu vou ali na lotérica fazer a minha fezinha. Já ouviu? Tem alguma coisa de fé nisso? A pessoa espera ganhar, não é? Mas não é fé. Ou então a pessoa fala assim: eu tenho fé que amanhã vai chover. Ela espera que vai chover, mas não é fé. O que será que é fé? Nós vamos ver pela palavra de Deus o que é fé. Há um livro na Bíblia chamado Hebreus, que nós nem sabemos ao certo, não dá para se afirmar quem foi o escritor. Muitos atribuem ao apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele fala acerca de fé. Você tem fé? Normalmente as pessoas dizem: sim, eu tenho fé. Não é? Eu tenho fé. Mas o que é fé? Essa palavra, no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, é pistis. Pistis. Fé é confiança. Fé é convicção. Fé é acreditar de todo o coração. Fé é certeza. Olha aqui o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam. Não é um achismo, é certeza. Então, quando eu vou orar, eu posso orar com fé, ou posso orar sem fé. Qual oração Deus responde? Quem sabe dizer? A oração com fé. Muito bem. Tem pessoa que fala assim na oração: ah, Deus, eu não sei ao certo, sabe, eu vou pedir para o Senhor, mas acho que o Senhor nem vai responder. Ué, mas você está achando que não vai responder, por que orar? E aí ora, aí não acontece nada, e culpa Deus depois. Não é assim que muitas pessoas fazem? Conta uma historinha que lá numa região estavam precisando muito de chuva, estava muito seco, estavam perdendo as plantações. Aí marcaram de fazer uma reunião na igreja para orar, para pedir para Deus mandar chuva. E aí as famílias se reuniram para ir lá para a igreja, para orar para Deus mandar chuva. E quando uma família estava saindo, lá o menininho pegou o guarda-chuva. Aí o pessoal falou: mas por que você está levando o guarda-chuva? Nem está chovendo. Ele falou: nós não vamos orar para Deus fazer chover? Então eu acredito. Mas a gente não age assim. As pessoas falam que têm fé, mas duvidam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Continua. A convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, eu estou só imaginando, eu tenho R$100 aqui no bolso. Aí eu vou lá na cantina, eu vou lá no restaurante ou outro lugar, e eu falo assim: eu tenho fé que eu vou chegar lá na lanchonete e eu vou comprar uma Coca-Cola. Você tem R$100. Aí não é fé, porque você está vendo. Agora imagina você sem nada. Sem nada. E você fala assim: não, eu estou precisando desta bênção. Eu estou precisando deste milagre. Eu creio. E eu vou colocar esse pedido diante de Deus e já vou agradecer, porque eu tenho certeza que Deus é bom, é tão bom para mim, que Ele vai fazer o milagre. Isso é fé. Isso é fé. Então, tem que ficar claro no nosso coração. E se eu não tiver fé, desculpa de falar, se você não tem fé, os milagres que Deus tem preparado para você, você não vai ver acontecer. Você quer agradar a Deus? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente faz tantas coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Mas se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa ter fé. Acreditar nele. Ah, eu estou com uma dor aqui. Deus, eu creio que o Senhor é Jeová, é Deus que cura. Cura esta dor. Eu creio. Ele cura. Então, para agradar a Deus, eu tenho que exercitar a fé. Ali na primeira carta do apóstolo João, ele fala o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo. Quer ser um vencedor nesse mundo? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
a nossa fé. Se quer ser um vencedor, então você tem que acreditar. Paulo também ensina aqui, porque nós cremos, porque nós temos fé, nós falamos. Não adianta eu ter uma fé guardada lá dentro se eu não expresso ela, se eu não manifesto ela através da minha língua, da minha boca. Eu acredito. Então, digamos que você esteja vivendo, alguém da sua família liga para você, está com problema lá na família. A natureza nossa é ficar falando o problema, ou não é? Se a gente está aí com uma enfermidade, a gente fica, a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas. Então a gente começa a falar o problema. Eu pergunto para vocês, alivia alguma coisa? Não. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar o que eu acredito, o que eu creio. Eu lanço fora a dor. E começa a falar. Então você recebeu a notícia lá da sua família. Digamos que é teu filho, tua filha, teu neto, tua neta. Você começa, deixa de falar. Ah, meu filho está com problema no casamento. Ah, minha filha está com problema no trabalho. A gente começa a falar. Tudo o problema. Muda a maneira de falar. Esta fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Começa a falar, vai dar certo. Se você estiver conversando com alguém aqui, né, a pessoa fala, eu fiz o exame, e o exame está complicado, a minha saúde, você já começa a falar, assim, eu acredito num Deus que tem poder para tocar a sua vida, poder para tirar essa enfermidade, poder para te curar, poder para te livrar, eu acredito, e você começa a lançar palavras de fé. Cristo Jesus, ele disse, ele foi elevado, assunto aos céus, hoje ele está à direita de Deus Pai, mas quando ele estava aqui, ele disse que quando ele voltar, ele vai voltar. Ele fez uma pergunta, porventura, eu acharei fé na terra? As pessoas não acreditam mais. As pessoas não têm mais aquela fé viva. Então, é algo que está acabando na humanidade. Essa fé verdadeira. Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é bem pequenininho o grão de mostarda, tiver fé desse tamanho pequenininho, você vai olhar para um monte, para uma montanha e falar, sai e vai para o meio do mar, e isso acontece. Eu já cheguei à conclusão que a minha fé não é nem do tamanho do grão de mostarda, não é? Eu conheço uma senhora, e um homem de Deus tinha passado pela cidade onde ela estava, e foi até a casa dela no almoço, não lembro se era almoço ou janta. E esse homem de Deus, o ministro de Deus, um homem que vivia para pregar o Evangelho de Cristo, ele tinha sofrido um acidente terrível, terrível. E esses dois ossos aqui haviam desfacelado assim. E ele contando, né? E ele disse que precisou tirar, ele não tinha esses dois ossos. E essa senhora era uma senhora cristã que falava que tinha fé. E ela falou para aquele homem, falou assim, mas como é que o senhor vai ficar em pé se não tem osso aqui? O osso é a estrutura do nosso corpo. Ela não acreditou. Aí ele falou assim, olha, pega aqui. A gente não acredita mais. Vocês lembram daquele apóstolo chamado Tomé? Jesus morreu, e Jesus venceu a morte, ele ressuscitou.
E Jesus apareceu para os discípulos, mas o Tomé não estava lá. Aí quando contaram para Tomé, o que ele falou? Eu só acredito vendo. Aí não é fé. Aí não é fé. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a fé na sua vida? A falta de fé é um problema seríssimo para nós. Jesus viu que os discípulos estavam passando um problema sério. Era de madrugada, eles estavam remando, cansados naquele barco, o vento assolando, a água entrando para dentro, e eles pensando que iam morrer. Daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas. Aqueles homens sem fé, porque Jesus depois disse, vocês são pessoas, homens de pouca fé. A falta de fé gera medo no nosso coração. Quando a gente não acredita no poder sobrenatural de Deus, a gente vive com medo. Eu não sei, né, os homens que aqui estão, mas talvez assim como eu, a gente andava no meio do mato e não tinha medo, e aquela coisa, não é verdade? Hoje há um medo. Há medo, o ladrão vai pegar, bala perdida. Tantas coisas vão enchendo a pessoa de medo. A pessoa não consegue viver em paz. Outra coisa que a falta de fé traz é a ansiedade. A ansiedade é uma coisa horrível. O que é a ansiedade? E se amanhã acontecer isso comigo? E aí a gente já começa a ficar preocupado, ansioso, e aquilo vai produzindo enfermidade física. Não é mais fácil a gente falar assim, Deus, aqui está a minha vida, eu entrego em tuas mãos, e eu acredito que o Senhor está cuidando de mim. O salmista, do Salmo número 4, ele fala assim, deito e logo pego no sono. Por quê? Porque acredita num Deus que está no controle de todas as coisas. Você já pensou, não é? O planeta Terra, milhares e milhões de planetas, de estrelas, de galáxias. Quem que cuida de tudo isso? É Deus. O Deus que criou, Ele cuida. Eu queria que você repetisse para você, não precisa ser audível, lá no seu coração, que você repetisse assim, Deus cuida de mim. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E agora, como que a gente faz para ter fé? Como que a gente faz para aumentar a fé? Os discípulos de Jesus viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus fazendo milagres, multiplicação de pães para aquela multidão dos peixes. Mas sabe o que os discípulos pediram para Jesus? Ensina-nos a orar. E sabe o que eles pediram para Jesus? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Então, a maneira da gente ter fé é pedindo para Deus, pedindo para Jesus, aumenta a minha fé. Sou tão fraco, Senhor. E outra maneira, que está escrito na Bíblia, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, a homilia do Evangelho, da Bíblia. Eu tenho que ouvir. Muitas pessoas falam contra a Bíblia, mas não conhecem. Quando eu começo a ler ali, por exemplo, eu vejo aquela história, uma mulher, 12 anos, com uma hemorragia crônica, isso há 2000 anos atrás. Você pode imaginar o problema que ela tinha? Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com as possibilidades, e não
ficou curada. Aí ela ouviu falar de Jesus, isso está na Bíblia. Então começa a ouvir essa história. Ela ouviu falar de Jesus e ela pensou com ela: se eu for e tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E aquela multidão que seguia Jesus, e ela foi por trás ali daquela multidão, e ela tocou em Jesus. E sabe o que aconteceu? Instantaneamente ela foi curada. Mas ela não saiu quietinha como ela chegou, não. Jesus perguntou: quem me tocou? E ela ficou ali, né? Deve ter ficado meio perturbada. Daí ela se manifestou. E Jesus então fala: vai, a tua fé te curou, te salvou. Então, se há algo que Deus espera encontrar em mim, encontrar em você, é fé. É fé. Se a gente liga a televisão, noticiário, a fé vai embora. Por quê? É guerra, é bandido, é isso, aquilo, outro, é o Trump colocando a taxa elevadíssima e o mundo todo está nessa convulsão. O que vai acontecer, o que não vai acontecer? E a gente fica meio alarmado, mas aí a gente olha para cima de Trump, acima de Lula, acima de qualquer governo desse mundo, está Deus governando sobre tudo e sobre todos. Aí eu falo: bom, eu estou seguro com Ele. Aí eu olho para Deus e eu falo: Pai, obrigado porque o Senhor cuida de mim, o Senhor me sustenta. Não é a minha força, não é a condição social, econômica que vai me manter. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa semana, nós tivemos um amigo nosso, muito querido, há muitos anos, um italiano grandão. Ele, domingo de manhã, a gente tinha reunião na igreja, ele entrou em contato, que ele estava indo para a UPA, lá no Cajuru. Foi lá, feito a avaliação, ele estava infartado há mais de uma semana. De lá já mandaram ele para Santa Casa, no domingo à tardezinha. Segunda de manhã eu fui visitá-lo, ele estava na UTI, ele estava dormindo. Eu entrei, acordei Sidney, fui fazer uma oração com ele, falei: Sidney. Ele olhou para mim e deu um largo sorriso. E ele falou assim: Kiko, fiquei uma semana infartado, dirigindo, levando meus netos para a escola, fazendo compra. Ele não estava nem um pouco preocupado. Por quê? Porque ele acredita num Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos hoje com aquela ideia: eu tenho que fazer alguma coisa, sou eu que sou responsável. Mas a gente é limitado, a gente não tem força, muitas vezes nem força de vontade a gente tem. A gente precisa depender de Deus. A gente precisa depender daquele que nos fez. Ele cuida de nós. Então, só relembrando, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos falar como os discípulos nesta tarde para Deus, para Jesus. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Em vez de ficarmos falando palavras negativas, palavras de medo, de ansiedade, de preocupação, de incredulidade, falta de fé, vamos começar a falar a palavra de fé. Eu vou levantar, eu vou caminhar, eu vou fazer, eu vou.
em nome de Jesus, deixar a fé nos conduzir, não a nossa cabeça, não os nossos olhos, mas a nossa fé em Deus. Os discípulos de Jesus pediram para Ele: aumenta a nossa fé. Eu também quero pedir nesta tarde: Jesus, aumenta a minha fé. Se você também tem o desejo de ter uma fé maior, ampliada, no seu coração, aonde você está, eu quero convidar você a levantar a mão e você falar para Deus: Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. Isso. Fala com fé, com coragem. Fala: Deus, aumenta a minha fé. Pode falar, querido. Deus, aumenta a minha fé. Isso. Muito bem. Deixa, é isso. É isso. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar coisas que vão nos ajudar. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do teu milagre. Deus, eu preciso da tua cura. Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Deus, aumenta a minha fé. Preciso de ti. Eu preciso. Então, aí onde você está agora, baixe a tua cabeça.